Olá, que bom estar com você aqui no nosso canal, Márcio André 12 Oficial, com a nossa proposta Crescendo com o Apóstolo Márcio André. Aliás, teve uma pessoa que falou o seguinte: crescendo através da mente dos autores. Realmente, é verdade, né? É que eu consigo entrar na mente dos autores e crescer com eles, e é isso que é a nossa proposta aqui. Ajudar você a entender livros, conhecer autores, conhecer pessoas que fizeram e estão fazendo diferença no mundo até hoje, ok? E hoje, nós vamos falar de um autor excelente, daqui a pouquinho eu vou falar dele, mas deixa eu anunciar para você, próxima quinta-feira aqui no nosso canal, nós vamos estar falando desse livro aqui, ó. Um livro excepcional de um autor maravilhoso, ó, Bernardinho, Transformando o Suor em Ouro. Vale a pena, tá bom? E semana que vem vou pegar mais um livro lá da minha infância, juventude. Esse aqui é um livro que abriu a minha mente, assim, para a Bíblia. Quando eu comprei esse livro, gente, ele veio junto com um mapa. Onde é que está o mapa? Essa é uma boa pergunta, né? Dr. Niels Lawrence Olson, O Plano Divino através dos séculos. Esse livro, para você entender a Bíblia como uma linha, tá? Como uma linha histórica do Gênesis ao Apocalipse, mostrando a verdade, tá? É uma pena que eu não tenho mapa mais, mas a gente vai estar jogando aqui a imagem, tá bom? Mas isso é semana que vem. Hoje, caiu aqui o meu tablet aqui. Hoje eu quero falar com você de um autor excelente. Aqui não cai não. Vamos lá, eu quero falar com você de um autor excelente. Um autor que tem centenas de publicações, eu posso dizer isso, que já são mais de 200. Com livros que marcaram muito a minha vida, tá? A princípio eu vou falar de 2 livros. Hoje eu vou falar de um, mais à frente eu vou tratar desse outro livro aqui. Esse livro aqui que eu vou falar dele, mas não hoje. Futuro, Morada do Líder em Comum, mas não é hoje não, deixa isso para lá. Hoje eu quero apresentar a você um autor, graças a Deus, um homem que está vivo, atuante, vibrante, Apóstolo René de Araújo Terra Nova. Eu tenho o privilégio de chamá-lo de meu pastor, tá? Esse homem nasceu em Serrinha, na Bahia, em 19 de junho de 1961, tem 63 anos, vive hoje no Amazonas, em Manaus, pastor de uma mega igreja com 70 mil ovelhas, presidente da Embaixada Internacional Cristã de Jerusalém no Brasil, reconhecido mundialmente como um dos maiores líderes do mundo, graduado em teologia, filosofia e psicanálise, tá? E doutorado em divindade. Quando eu conheci esse homem, foi numa reunião na minha cidade, tá? E eu vi ele fazer umas coisas que até hoje eu tenho dúvida do que vi. E quando eu saí dali, como eu te falei aquela vez que eu comprei o livro do outro autor aqui, do Dr. Miles Monroe, o que eu fiz? Eu fui lá e comprei os livros de René Terra Nova. Na época eu comprei 2 livros dele. Eu comprei esse que eu vou apresentar hoje, O Abecedário das Células, e comprei um livro que falava dos valentes de Davi, tá? Muito bom, por sinal. Mas é um livro que, assim, eu tenho tantos livros aí para apresentar, pode ser que um dia eu fale de valentes de Davi. Mas o que acontece? Hoje eu quero apresentar este livro para você, O Abecedário das Células, tá? Esse livro já foi inclusive lançado numa nova versão, uma versão atualizada, tá? Eu comprei a nova versão, mas como é a nossa proposta, eu quero mostrar os livros que me impactaram, tá? Você vê que esse aqui tá até já com a capinha meio solta, tem que mandar dar uma recuperada nele. Ele é todo marcadinho, todo rabiscadinho,
tá? Esse livro eu comprei no ano 2000, entendeu? Ano 2000, que foi exatamente quando eu conheci esse homem, René Terra Nova. Alguns não gostam dele, mas eu não estou aqui nem para criticar, nem para defender. Eu estou aqui para falar do que esse livro fez na minha vida. O Abecedário das Células. Eu posso dizer que a minha vida, principalmente ministerialmente falando, ela é separada entre antes e depois desse livro. Ok? Porque esse livro ele fala de um conceito, gente, excepcional chamado pequenos grupos, células, grupos de convivência, grupos de relacionamento, traduzindo, cultos nas casas, células nas casas, rede de ensino, tá? Por quê? O que é uma célula? Célula é a menor parte do corpo humano que é vivo e se reproduz. Então, se você entende isso, você já parte de um pressuposto que a célula é a menor parte de um corpo que tem a função de se reproduzir e se manter viva. Isso em todos os corpos. Se você entender que famílias são a célula máter da sociedade, mas são células. Se você entender que ela se reproduz e ela cresce na escola, na igreja, e assim a sociedade vai se firmando, tá? Em bairros, depois cidades, estados, para chegar a uma grande nação. Assim é a célula. A célula dentro do conceito de igreja e dentro do conceito do que você quiser fazer, tá? Esse é o preceito de ensinamento. O ensinamento da célula tem como base o discipulado direto. É uma pessoa que discipula um pequeno grupo. Uma célula, segundo o ensino desse livro, não pode ultrapassar o número de 12 pessoas. Tá? Nesse livro aqui, ainda tem uma outra separação. Homens discipulam homens, mulheres discipulam mulheres. Elas são heterogêneas. Tá? Não há também células familiares, mas aí são um outro modelo em que casal discipula casal. Tá bom? Aí o que acontece? Quando chega a 12 pessoas, a célula nunca divide, ela multiplica. De dentro da célula são levantados 3 líderes que vão sair com cada um deles com 4 líderes, cada um deles com 3 pessoas e vão fundar uma nova célula. Aqueles 4 vão ficar e vão se somar a outros 8 que vão ser ganhos paulatinamente, para que a célula de novo chegue a 12 e automaticamente passe por um novo processo de crescimento. Aí você lembra que eram 4, dali ficam mais 4 e de novo aqueles 4 vão sair com 3, cada um abrindo mais células e vão ficar somados aos primeiros 4, já virou 8 e espera-se ela chegar novamente a 12 e aí esses últimos 4 vão sair para formar alguns e vão ficar 2 e de 2, por fim, finda-se o último grupo de 12, que vai ser discipulado direto. Qual é a característica principal da célula? Discipulado, formação de caráter. Qual é o objetivo da célula? Relacionamento para discipulado e formação de caráter. Na célula, diferente da igreja ou de qualquer outro grupo da sociedade, com exceção da família, é um lugar onde você tem cheiro, onde você tem data de aniversário, onde você tem nome, onde você tem relacionamento. Como é um grupo pequeno, cada pessoa que falta, faz falta. Hoje nós vemos mega eventos, mega reuniões. Para você ter uma noção, hoje nós temos um Congresso Nacional que tem 513 deputados. Você sabe o nome deles? Impossível. Nós temos um Senado Federal com 91 senadores. Você sabe o nome deles? Impossível. Você, no seu estado, tem uma Assembleia Legislativa, na sua cidade tem uma Câmara Municipal, e assim sucessivamente. Os grupos vão crescendo tanto que as pessoas vão perdendo identidade. Assim é na igreja.
Assim, numa sala de aula com 30 alunos, aliás, já foi provado que didaticamente é impossível um professor ter um bom aproveitamento com uma sala de aula que supere o número de 12. Por isso, o número máximo de uma célula, 12. Por que baseado em 12? 12 baseado no número bíblico do número de discípulos que Jesus teve. 12, com quem ele andou em discipulado direto por 3 anos e meio. Daí o princípio do discipulado na célula. Para quê? Formação de um caráter. Formação de caráter humano, formação de caráter social, formação de caráter familiar, formação de caráter moral, financeiro, e assim vai. Porque entenda bem, o conceito de célula e de formação de caráter vai muito além do que pura e simplesmente um conceito de crescimento de igreja. Quando você pensa isso e associa isso a crescimento de igreja, o pensamento é muito pobre, tá? É um pensamento miserável. O conceito de célula é exatamente o quê? Um homem ou uma mulher procurar numa pessoa um modelo, um padrão familiar, emocional, espiritual, social, financeiro e assim vai, para que esta pessoa seja um padrão para ele. E assim nós vamos desenvolvendo através de um grupo pequeno em que essa pessoa vai implantando o seu caráter no relacionamento. Por isso que quando eu apresentei René Terranova, eu disse assim, eu tenho o privilégio de chamá-lo de meu pastor. Porque esse homem, hoje eu tenho o privilégio de fazer parte de um dos seus grupos de 12, onde eu posso dizer que eu recebo discipulado diariamente dele. Ah, mas ele mora em Manaus, como é que você faz isso? Gente, nós vivemos no século 21. Existe uma coisinha chamada internet, tá? E eu posso dizer mais, que eu tenho o privilégio de ter acesso à casa dele e a sua presença a hora que eu necessitar, tá? Não é a hora que eu bem quiser, que alguém poderia dizer a hora que bem quer. Não é assim, tá? Acho que seria até afrontoso falar uma coisa dessa, até porque eu também discipulo pessoas neste modelo de células. Aí eles têm acesso a mim a hora que bem quiser? Não, mas sempre na hora que necessitam. Eu até comentei isso, eu não sei quanto tempo faz, mas não faz um mês. Eu estava falando com esse grupo seleto que eu cuido, dizendo assim, eu não estarei, possivelmente eu não estarei na maioria das datas festivas, aniversários, casamentos, batizados e assim vai, tá? Eu talvez não estarei nos jantares marcados, mas com certeza estarei nos momentos difíceis, da dor, da perda, tá? Isso faz parte do relacionamento de discipulado. Isso faz parte do relacionamento de célula. Por que veio no ano 2000 esse livro, que como eu disse para você, ele mudou minha vida. Tá? Mudou minha vida mesmo no meu conceito de liderança. Mudou minha vida a nível de liderança. Por que ele veio? Porque as igrejas no Brasil, assim como as instituições, buscam até hoje um conceito de crescimento. As mega igrejas, você às vezes entra numa igreja, como você vê, a própria igreja de René Terranova, 70 mil pessoas, ou milhares de pessoas, que não seja 70 mil, que não seja 1.500 pessoas, que não seja 500 pessoas, 100, 200. É impossível qualquer líder liderar 100 pessoas conhecendo a particularidade da vida de cada um. É impossível, gente. É humanamente possível. E aí você vai gerando pessoas órfãs, pessoas carentes de relacionamento. E aí nessas pessoas carentes de relacionamento acabam se perdendo. Tá? Principalmente no mundo de hoje,
em que as informações são muito rápidas, as novidades são todos os momentos, o tempo todo tem uma coisa nova. Você abre a internet às vezes para procurar uma informação que seja, tá? Você é bombardeado com tantas informações, porque na hora que você abre, vem rede social, vem anúncios, vem isso, vem aquilo outro, que muitas vezes, para muitos que têm dificuldade de concentração, é difícil até chegar no ponto que ele queria, da pesquisa que ele ia fazer. Tá? Por isso, a necessidade humana de quê? Relacionamento, gente, cheiro, presença, olho no olho. E isso é fornecido por esse modelo de liderança excelente chamado célula. Tá? Dentro da célula você é consolidado, são 2 fases tremendas. Na verdade, 4 fases, mas são as 2 mais importantes que eu vou falar. A primeira fase é o ganhar. Você adquire pessoas para a célula. Tá? Você traz pessoas, atrai pessoas para as células. E a última fase é o envio. Tá? Que é quando, como eu falei, chega-se a 12, se escolhe 4 líderes, cada um vai sair com 3 vezes 4, 12, e se formam novas células, cada uma com 3 pessoas, e aqueles 4 ficam com o primeiro líder. Fechou? Mas tem 2 passos imprescindíveis nesse conceito maravilhoso. E que 2 passos são esses? O consolidar, tá? E o discipular. O que é o consolidar? Fortalecer, firmar, manter, criar elos, vínculos, relacionamentos, raízes, como você queira chamar. Tá? E isso é feito dentro desse conceito microscópico de célula, de no máximo 12 pessoas, que se une num conceito maior chamado igreja. Você pode fazer isso nas empresas. Numa grande empresa, você celulariza ela, colocando ela em cada pequeno grupo com um líder, e assim sucessivamente. Tá? E essa pessoa é consolidada, firmada nos seus relacionamentos. A partir do momento que ele é firmado no relacionamento, consolidado, ele passa para o terceiro passo, em que ele será discipulado. E aí volta de novo a figura do líder, não mais num relacionamento de 12 pessoas, mas num relacionamento 1 a 1. Relacionamento 1 a 1. Que cada líder cuida de 12, não ao mesmo tempo na célula, mas a cada período de pelo menos 30, 60 dias, numa reunião pessoal, única. E aí a importância de homens cuidarem de homens e mulheres cuidarem de mulheres, em que são feitas 4 perguntas. Como está a sua vida com Deus? Como está a sua vida com a sua família? Como está a sua vida com as suas finanças, com o seu trabalho? Como está a sua vida com a sociedade? Olha que legal. A partir daí, você está formando um novo líder, porque o conceito é exatamente esse. Esse líder vai formar 12 líderes com o mesmo caráter e formação igual a ele. Mas antes dele formar outros 12 líderes, ele tem que ter sido formado no caráter. E isso gerou, dos anos 99 até o ano 2008, 2009, um crescimento explosivo no Brasil e nas nações do mundo. Daí até hoje, René Terranova ser conhecido como um dos maiores líderes do Brasil. Claro que quando ele trouxe essa visão de célula para o Brasil, essa visão já era propagada por David Anchot. Lembra quando eu falei do David Anchot? O livro dele está em algum lugar aqui, agora se eu for procurar vou me perder. Foi trago para a Colômbia por César Castellanos Domingues. Outro dia nós vamos estar falando de alguns livros dele também. Eu tenho aqui, olha, um dele que eu quero apresentar, esse livro aqui, mas não será hoje, não será semana que vem. Sonha e Ganharás o Mundo. Também foi adquirido nessa época do ano 2000. Grande livro, excelente livro. Mas isso é para outro dia, tá? E
chegou ao Brasil pelas mãos de Renê Terranova e Valnice Milhões. Então, que também vou apresentar livros dela, tá? Mas não é hoje. Então eu quero apresentar a você hoje esse livrinho aqui. Ó, o Abecedário das Células mexeu com a minha vida. Volto a te dizer, ele tem mais de 200 títulos, muitos excelentes, falando de trabalho, empreendedorismo, família, crescimento, demais. Vou falar daqui a pouco com vocês outro dia sobre esse livro futuro, mas o primeiro, a primícia, esse livro, o Abecedário da Célula, nessa versão aqui, ó, velhinho, já tem a nova versão, que eu fiz questão de comprar também, o Abecedário da Célula, e vale a pena. Esse é um livro que vale a pena estudar. Só que a gente, olha, um livrinho de 120 e poucas páginas. Eu vou te falar, eu leio esse livro aqui em 40 minutos. Mas é um livro para ser estudado, tá bom? Você que pretende crescer, eu vou te contar uma coisa. Eu sou coach e faço planejamento financeiro de empresas, micro, pequenas, grandes empresas, e vou te contar. Uso esse modelo aqui na minha vida empresarial e para ensinar. Ganhe, consolide, discipule, envie, se prepare. E onde que você aprendeu isso? Abecedário da Célula. Vale a pena, um ótimo livro, uma boa leitura leve, dinâmica. Você gostou? Compartilha. Gostou? Toca aqui no sininho. Gostou? Participa do nosso canal e vamos juntos crescer com o apóstolo Márcio André. Até a próxima, onde vamos falar do Bernardinho, transformando o Sorinho. Tamo juntos. Até a próxima.